Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Vem do Céu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao José por compartilhar conosco a sua incrível experiência de quase morte. Essa experiência lhe causou uma transformação incrível em sua vida e foi aberto um portal tridimensional, onde ele tinha visões de anjos e espíritos de escuridão. Sua experiência é transformadora e vale a pena conferir a cada minuto deste vídeo. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Então, sem mais delongas, vamos para a experiência do José. Olá, ao canal O Homem que Veio do Céu. Eu chamo José Lucindo, sou natural do sul de Minas, moro hoje em Mojimirim, estado de São Paulo, sou aposentado, tive muitas experiências com Deus desde criança. Tive uma EQM quando tinha uns 20 anos, em 1978, tive uma EQM. Após sofrer uma congestão na beira de um rio, tinha acabado de almoçar, né? Saímos de bicicleta, eu e mais alguns colegas da igreja, amigos, irmãos, né? Tudo jovem, de 20, 22 anos. Aí saímos de bicicleta, tinha acabado de almoçar, chegamos lá no rio, andamos aqui uns 3 quilômetros de bicicleta, corpo quente e tal. Chegamos lá, pulei dentro d'água. Do jeito que eu pulei, já senti mal. Senti mal e vi que não ia conseguir sair do outro lado, eu voltei para trás. Aí eu já estava com o corpo todo dolorido, por dentro doía, o estômago doía, a garganta, a cabeça, parecia que ia explodir. Estava sofrendo, estava tendo a congestão. Me arrastei para fora da água e com muitas dores. Aquilo é uma dor dilacerante, desde o estômago, vem músculo. Nossa, tremendo. Aí eu vi que eu ia morrer mesmo, tá? Eu vi que eu ia morrer, eu já estava tombando, agachando pro chão com todo esforço. Antes de encostar a cabeça no chão, eu tentei olhar para o céu e disse assim: Senhor Jesus, não me leve agora não. Eu sou novo crente, minha família não é crente, não sou casado e não me leva agora não. Foi a oração que eu fiz, foi as palavras que eu falei. E quando eu falei isso, eu encostei a cabeça no chão e me caí no chão de verdade, né? Me encostei a cabeça no chão e tudo escureceu. Ficou preto, nunca vi um preto tão preto daquele jeito. Muito escuro, uma escuridão densa. Mas de repente, clareou, mas muito claro. Eram umas 3 horas da tarde, o sol estava quente, mas aquilo clareou, eu vi muito claro, clareou assim. E eu levantei a cabeça assim, e eu vi que a minha audição, ela foi melhorada, eu ouvia muito longe, eu sentia que eu tinha força, agilidade, a visão minha ampliada, eu saí voando assim, em direção ao poente, onde o sol se põe. Eu saí voando numa velocidade que não tem como medir.
em direção ao pôr do sol, né? Uns 40 graus de inclinação assim, e fui voando. Eu tinha um alvo. Tinha que chegar naquele lugar. E a velocidade era tremenda. E fui indo. E a terra foi ficando para trás. Eu não olhava para baixo, mas eu vi a terra ficando para trás. E fui voando. De lá de cima, que a terra já estava lá longe, eu ouvi os meus colegas falar. Inclusive falaram assim, olha, o Lucindão tá mal. E eu continuei. Só que foi até num ponto e eu parei. Parei de voar. Parei no ar. Fiquei parado. E a hora que eu estava parado, eu abri os braços. Parecia que eu podia pegar as coisas assim. Aquilo parecia que eu trazia o ar, onde eu estava, parecia que eu fazia parte de tudo aquilo. Eu sentia parte de tudo aquilo que estava ali ao meu redor. E eu, naquele momento, eu falei, mas por que eu parei? Eu queria ir, queria voar, eu tinha um alvo. O alvo meu tinha que alcançar, tinha que chegar lá. Mas eu tentava impulsionar e não ia, sendo que eu saí do corpo que nem um vento. E de lá de cima eu olhava o meu corpo lá embaixo. Eu não reconhecia como o meu corpo. É uma massa, sei lá, informe, de carne que não serve, que não tem serventia. Quando a gente está fora do corpo, a gente não encontra, a gente não quer o corpo. O corpo é limitado, se dá um passo de cada vez, ele é cheio de dores, ele precisa de descansar, ele precisa nutrir, ele precisa de água. Você saiu dele, você está livre. Visão aumenta, audição, percepção, você faz parte do todo. Faz parte do todo. E você está integrado ao todo. Ao todo que eu digo é Deus. É Deus. Porque eu creio que toda a matéria, toda a força, toda a energia converge em Deus. É de Deus que sai todas as coisas. É assim que eu vejo. Eu tinha orado para não ir. E não ia. E não voltava também, porque eu não queria voltar. Aí eu peguei e parece que Deus falava com a gente sabia o que era para fazer e como fazer. E aí foi me dado, né, dentro de mim, na minha cabeça, na minha mente, no meu ser, na minha energia, na minha molécula ali, sei lá, foi dada uma ordem para voltar. E eu consenti em voltar. A hora que eu consenti em voltar, eu já estava no corpo. Eu encaixei no corpo como quem entra assim na água. Você sente entrando e já pulei sobre os pés. Falei para os colegas, vamos embora, que eu tenho algo para contar. E a partir daí, minha vida mudou. Minha vida mudou muito. Eu passei a ser conduzido de forma diferente, porque eu já tinha experiência com Deus desde criança, né? Desde criança, que eu contarei numa outra oportunidade, né? Mas isso conduziu a minha vida até hoje, né? Isso já faz quantos anos? Estou com 65 anos, eu tive essa experiência com meu testemunho, 20 para 21 anos. Eu disse que tive essa experiência que mudou a minha vida, porque ela tem eu tenho a sensação maravilhosa de que um dia eu vou chegar naquele ponto que eu parei, tive que voltar. Eu me lembro, a gente quero continuar de lá. Do Oeste. Quero voltar para casa. Eu estava deitado já na minha cama, porque nós estamos fora de casa. E as duas filhas minhas. Nós estamos vivendo numa situação de um acidente no outro quarto. Não era para ter acontecido aquilo. E a gente, como era muito frio, né? Fazia muito frio.
a gente foi deitar com um colchão, pusemos um colchão no chão. Então tá deitada a gente no chão, eu e minha esposa no chão e as duas filhas deitadas na cama. E eu tinha pedido a Deus, tinha pedido em oração, falei, Senhor, eu tenho orado, tenho jejuado, tem tanta coisa que a gente pede e o Senhor faz. Eu gostaria de pedir uma coisa, que essa noite, a hora que eu falar no meu pensamento, o Senhor envia um anjo aqui em casa para me acordar, eu e minha esposa, para a gente orar e agradecer. Era uma época que eu orava muito, eu jejuava bastante, eu lia muito a Bíblia, eu ia para a igreja, eu estava ativo, né? Ativo, muito ativo. E eu fui deitar na certeza de que o anjo vinha mesmo. Pois eu já tive cura na família, eu tinha fé para isso, eu cria. Então eu fui deitar, estava deitado eu, assim na direita, entre a cama que estava no chão, o colchão que estava no chão e a cama, com as crianças. E a minha esposa para o canto, para a parede. E tinha o quarto, era longo assim, né? Quarto longo, tinha um guarda-roupa, assim, atrás. E na hora que eu falei, aquele dia, na hora que eu falei na oração, antes de dormir, às 4h02, foi a hora que eu disse em pensamento. Eu não falei, eu não pronunciei e também não falei para minha esposa que eu tinha pedido a Deus que enviasse um anjo para que acordasse e tal. Não comentei com a minha esposa. Então, às 4h02, eu senti que ele desceu, assim uns 3,5 metros de mim, desceu, se colocou em pé, olhou para mim, eu já estava sentado, olhando, ele veio, passou pelo entre a cama e o colchão no chão, deu volta por trás de mim, agachou no chão, assim, como se alguém agachasse assim no chão para pegar alguma coisa, passou a mão dentro do travesseiro da minha esposa, que estava dormindo. A hora que ele passou a mão, que ele tirou a mão, a minha esposa sentou na cama. Ela falou, o que foi? O que aconteceu? Senti algo estranho aqui no meu travesseiro. Eu falei, mas você ficou com medo? Ele falou, não fiquei, tava algo bom. Eu falei, tá. Então volta a dormir, que depois eu te conto. Volta a dormir, que depois eu te conto. E ele saiu de trás de nós assim, chegou na posição que ele estava, se virou, olhou e subiu novamente. Não disse uma palavra. Ele só veio ali para aquilo ali. Acordou eu, minha esposa, e voltou para a mesma posição e subiu. Aí eu levantei, já estava acordado, né? Eu me levantei, fui lá onde eu era acostumado fazer a oração, orar, pus a cadeira certinho ali, ajoelhei, orei, agradeci. Incrível que eu não orei tanto, eu só agradeci. Eu agradeci, Senhor, muito obrigado por esse contato, por ser algo maravilhoso que eu estava sentindo e continuo sentindo, que o Senhor não se aparte da gente, né? Uma oração de agradecimento pelo Senhor ter me ouvido, e fez segundo a minha palavra, né? Que eu não pedi com arrogância, eu pedi com o coração, com a alma. Então, o Senhor
é aquele que vê o contrito, o abatido, aquele que fala com ele com o coração, não com palavras vãs, palavras que se perdem no ar, mas com o coração, ou seja, está ligado com ele. Então essa é uma das experiências que eu tive com um anjo que foi em casa nos acordar. Continuando, tive uma outra experiência com anjo também. A gente tinha ido numa cidade vizinha, que a gente tinha uma congregação lá, Assembleia de Deus. Sou da Assembleia de Deus desde 77, 78. E a gente foi dessa cidade. Era uma cidade pequena, tinha uma congregação e a gente foi lá. Chegando lá, o culto se iniciou, cantamos hino, lemos a palavra e foi maravilhoso, estava um culto muito bom. E lá tinha uma pessoa, tinha uma família que aceitou Jesus na hora do apelo. Foi feito o apelo, levantou a mão, aceitou Jesus, veio para frente. Só que essa família tinha um rapaz, moço ainda, que tinha a perna toda enrolada. E foi falado para ele, o pastor falou com ele, pastor José Teixeira Machado, muito conhecido na região aqui. Falou para ele assim, ele não anda? Ele falou, não. Coloca ele de joelho, a igreja vai orar. E a igreja orou, e nós oramos. E nós íamos, nós somava a nossa fé com a fé do nosso pastor, porque ele era um homem de fé, de oração, de cura. Naquela época havia muita cura nas igrejas. Naquela época, 35 anos atrás, via-se muito milagre, o que não está vendo hoje, né? Eu sei que, resumindo a história, colocaram ele de joelho, meio que forçando ele para ele conseguir encostar o joelho no chão, porque as pernas eram todas torcidas. E a igreja orou, o pastor orou, e aquele rapaz, de repente, saltou daquela posição que ele estava. Saltou e ficou pulando e dando glórias a Deus e fez um barulhão de agradecimento a Deus. Foi para o fundo da igreja, voltou de novo. Bom, conclusão, resumindo a história. A mãe desse rapaz teve um sonho há tempos atrás. E nesse sonho, ela disse que um anjo ou uma voz falou com ela, vai para a cidade de Santo Antônio de Posse. E mostrou para ela viu aquela cidade ali, sei lá como, mas ela viu. Ela reconheceu a cidade que era o que foi mostrado para ela. E ela foi. Chegou lá, mudou-se para lá, e dali uns tempos foi convidada a ir na igreja, e foi na igreja, quando começou a ir, e nesse dia, o milagre chegou na casa dela. Foi salvo toda a família dela, o filho dela andou, recebeu a cura, e é assim que Deus faz, meus queridos. Continuando a sequência desse vídeo, nesse dia que esse rapaz, ele recebeu a cura, a família foi abençoada, nós montamos novamente no ônibus e viemos embora para casa. E a estrada de lá, até de uma cidade até na outra, é uns 40 minutos de ônibus, devagar. E eu vinha vindo dentro do ônibus, eu que estava com a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu estou ali sentado, olhando para todos, olhei para trás, todo o ônibus cantando, todas as pessoas louvando, todas as pessoas glorificando a Deus.
E aquela aura maravilhosa foi se intensificando. E eu fui me unindo àquelas pessoas que estavam orando e cantando, mas eu não estava cantando e eu não estava orando. O meu pensamento foi integrando tudo aquilo que eu estava ouvindo. E de repente, eu assim, olhando para o céu, para o teto do ônibus, aquele teto se abriu. Não tinha teto. Eu vi as estrelas. E olhando, aí eu já estava perdido ali no meio daquela glória ali, daquela coisa maravilhosa que todos cantavam, todos louvavam, e estava uma maravilha. E eu olhando ali para o teto do ônibus, de repente o teto do ônibus desapareceu. Eu via as estrelas. Eu via as estrelas. E lá nas estrelas, lá, eu via 2 anjos, que eles estavam de branco, e como se estivesse assim, olha, olhando diretamente para o ônibus. E eles seguiam o ônibus desde a hora que nós saímos na pista, que era uma distância grande até chegar lá, depois saía na pista dupla. Desde lá eles vieram olhando até chegar ali em Mojimirim. Eles estavam olhando, debruçado olhando, como se estivesse vigiando, olhando, atento. Eles não falavam nada, eles só olhavam. Incrível que eu via o que eles viam. Entendeu? Eu via o que eles estavam vendo. Eu via a pista, eu via dentro do ônibus, eu via aquelas pessoas que estavam todas glorificando a Deus. Eu via a pista lá na frente, eu via para trás, eu via dentro do ônibus. Depois eu vi os anjos de novo, que estavam seguindo o ônibus, protegendo o ônibus, dando como se fosse batedor, né? Que ia olhando, guardando, vigiando. Essa é uma outra experiência que eu tive, de sentir a presença dos anjos, sentir o trabalho dos anjos, sentir o que eles estavam fazendo. Tinha um porquê dele estar ali. Tinha um porquê. Porque toda vez que a gente está numa igreja, quando o ambiente fica para o lado espiritual, quando todas as coisas e Deus vai se manifestar, saiba de uma coisa: as paredes não tornam-se, não é parede, elas tremem, elas trocam a aura, as paredes por brilho celeste, para que Deus possa agir, movimentar, tomar cada vida ali. E os anjos a mesma coisa, para que haja uma operação maravilhosa, uma cura, há anjos presentes. Eles estão ali. As 2 filhas minhas viam. E eu via também, sempre vi. Então, você não está sozinho. Você está acompanhado a todo momento. Saiba disso. Continuando, queria dizer também que tive algumas experiências, né, com anjos, conforme eu estava contando, mas eu via também o outro lado, né? Eu via também o outro lado. E um dia eu ia saindo de casa para ir na igreja. Eu morava numa casa em Santa Bárbara do Oeste. De Mojimirim fui para Limeira, de Limeira para Santa Bárbara, de Santa Bárbara voltei para Mojimirim. E nessa casa, foi nessa casa que
que eu vi o anjo. Foi nessa casa que eu também tive uma experiência proveitosa, mas negativa, de ver o outro lado que a gente não quer ver. A gente quer ver anjo, não quer ver demônio, né? Mas teve uma vez, morando nessa casa, era a casa da Diocese Piracicabana. Era uma casa que eles alugavam, mas era da Igreja Católica. E eu aluguei, a casa servia para mim, eu aluguei, entrei na casa e estava morando lá, uma casa grande, cheia de quartos e tal. E lá um dia eu peguei, ia indo para a igreja, entrei, fui abrir a porta do carro, assim, na garaginha, abri o portão, abri a garagem. A hora que eu fui entrar, eu olhei dentro do carro, estava sentado atrás, no meio, algo forte, intimidador. Você pode perguntar, mas como que é isso aí? Ele não tem forma. Causa medo na gente. A gente talvez seja o medo que faça a gente ver ele de alguma forma. Mas ele é um ser escuro, sem luz, é ausente de luz. É demônio. Ausente de luz. E ele estava com os braços para trás, assim, apoiado no banco, olhou para mim, né? Eu entrei, ele olhou, encarou, eu tremi. Nessa hora eu tremi. E já pensei, se eu voltar para trás é derrota. Se eu não enfrentar é derrota. Então eu em Jesus quero a vitória, porque sempre tive a vitória, graças a Deus. Aí eu olhei para ele, gozado que incrível que eu encarei ele e disse assim para ele: você vai comigo até na igreja. Entrei no carro, dei partida, olhava pelo retrovisor, ele estava lá. Saí, fechei o carro, fechei o portão e fui para a igreja, que era uns 4 quilômetros dali. Na metade do caminho, olhei para trás, ele estava lá. Mas já não estava mais em tom desafiador, sabe? A hora que eu cheguei na frente da igreja, que eu parei, que eu olhei para trás, já não estava lá mais. Mas o ambiente muda. Na presença de algo maligno, o ar muda, as coisas mudam, a gente sente, a pessoa de bem sente. E a hora que eu não estava lá mais, parece que clareou. E eu fui para a igreja, fiquei lá, voltei para casa, contei para minha esposa e tal. E é negativo? É, mas é bênção também, porque Jesus deu a vitória. Não precisou nem Deus expulsar, foi para você vai comigo até na igreja. Tipo assim, depois de lá você some. E foi o que aconteceu, irmãos. Vou contar uma outra experiência vivida nessa mesma casa da Diocese Piracicabana. Eu disse, era uma casa muito grande e as crianças dormiam no quarto, mais lá no fundo. O quarto nosso era quarto fica perto da rua, quarto da sala, vamos dizer assim, né? Para ouvir, né? Ouvir a rua, saber o que acontece, né, durante a noite, e as crianças mais protegidas lá no fundo. Mas como era época de muito frio, a gente dormia lá junto para cobrir elas. Mas nesse dia, a gente não estava dormindo lá, estava dormindo ali no quarto da sala, vamos dizer assim. E eu acordei de noite, acordei com frio, gelado. Eu me cobri, aí eu lembrei das duas filhas. Falei, nossa, mas estão lá, deve estar descoberto. Se eu estava com frio, elas também vão estar com frio. Eu vou lá ver. E tirei os pés, sentei na cama,
Aí aquilo parece que fechou. Fechou assim, me deu um medo, como se mudasse o ambiente, assim, tornasse pesado, tenebroso. Me deu medo, eu enfiei debaixo da coberta e me cobri e fiquei quieto. Aí eu fiquei analisando, não, mas eu tenho que ver minhas filhas. Eu tenho que ver minhas filhas. E eu vou lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levantei e fui. Fui com uns passos pesados. Eu fui preocupado, mas fui. Fui, porque eu percebi que na casa que eu tinha visto o anjo, tinha visto esse demônio dentro do carro, tinha alguma coisa errada. E eu peguei e fui. Cheguei no quarto. A hora que eu botei o pé na porta, assim, que eu olhei, eu me assustei, eu gelei. A minha filha mais velha tinha uns 9 anos, 10 anos, coisa assim. Tinha 9 anos. Ela estava tremendo na cama. Ela parece que saía de cima da cama assim, sabe? Como se estivesse pulando. E aquele ambiente terrível. Um ambiente pesado, de dar medo, de dar medo. E eu vi aquela cena, ela com o braço aberto assim, e se agitando, parece que ela se levantava da cama, de tanto que se agitava. Eu peguei e falei, bati o pé no chão, tinha um outro cômodo embaixo, assim, era um piso assim fazia barulho. Eu bati o pé no chão, pé direito no chão, e gritei assim, sai, em nome de Jesus, sai! Eu expulsei dessa vez em nome de Jesus. E continuei orando, agradecendo a Deus pelo livramento. E a minha filha foi aquietando na cama, quietou, assim, ficou quietinho. Encolheu assim, virou do outro lado, continuou dormindo. Parece que o ambiente limpou. É incrível que a limpeza, a presença de Deus, do Espírito Santo agindo na vida, né? E no lugar torna-se o ambiente limpo, claro, você sente, é leve. Você entra numa casa que é uma casa feliz, de crente, que buscam a Deus, a palavra de Deus, a casa é leve, é suave, é maravilhosa, você sente bem dentro. Mas entra numa casa que não é, que é o contrário para ver, você não vê a hora de sair. Então, essa é mais uma experiência, que não é com anjo, mas é de vitória também, embora seja negativo. E eu estou contando essa experiência, que já está lá, mais para o final, né, em Santa Bárbara do Oeste. Mas as que eu vivi em Limeira, que eu morei 5 anos em Limeira, é pesada. É muito pesada. É pesada mesmo. Mas eu vou continuar contando as minhas experiências aqui. Tá certo? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Continuando, ainda nessa casa, em Santa Bárbara do Oeste, certa feita, um dia de tardezinha, estava claro ainda. E a casa que eu morava tinha um murozinho baixinho mesmo. Mas para a pessoa passar também não era tão baixinho, mas era baixo, dava para ver a rua, de 1 metro e pouquinho. Dava para ver a rua e tal. E eu estava em casa, de repente bateu palma. Eu saí de lá, uma pessoa
uma pessoa aqui de uns 55 anos, magra, não estava sujo, maltrapilho, mas a gente via que ele era pobre, vamos dizer, não estava bem vestido, isso que eu quero dizer. E ele falou assim: moço, o senhor pode me arrumar um prato de comida? Eu poderia dizer para ele: mas não tem, não tem, no momento não tem. Mas o coração, tem sim. Aguarda um instantinho. Falei para minha esposa assim: Sônia, já dá para tirar um pratinho de comida aí, que não acabou de fazer ainda, mas dá para tirar. Tem uma pessoa que quer comer um prato de comida, está pedindo aqui. Ela pegou, fez um pratinho bem feito, não pouco e não muito, um prato bem feito, com a colher, um garfo, não me lembro. E trouxe e deu para mim. E da casa que nós morava, ela era bem pegado assim, só tinha um espaço. Tanto é que a garagem era do lado, então ela era bem próxima ao muro. E era lajotado, ladrilhado ali. E eu fui levar o prato para ele. Ele falou: posso pedir uma coisa? Eu falei: fala, moço, pode falar. Você deixa eu entrar dentro do seu quintal, comer sentado numa cadeira? Eu peguei e falei assim: claro. Abri para ele, ele entrou, peguei uma cadeira de madeira, ele sentou, comeu a comida, e de onde nós estava assim, era pertinho, eram 2 metros máximo, tinha uma muretinha. Ele acabou, antes dele comer, aliás, eu perguntei para ele: da onde o senhor é? Ele falou assim: eu sou lá do alto, moço. Eu fui lá do alto. Lá do alto? Ele falou: eu sou lá do alto. Aí eu falei assim: tá bom. Ele acabou de comer, levantou, entregou para mim aquele prato. Eu peguei, fiz assim, peguei dele, dei 2 passos, coloquei na muretinha e virei para continuar conversando com ele. Cadê esse homem? Cadê esse homem? E eu me assustei, olhei para lá, olhei para cá, olhei para lá, olhei para cá. Foi: não é possível. Com o prato, olhei no prato, foi verdade, eu dei a comida para ele. E cadê o homem? O portão estava fechado. Se ele fosse pular, ia fazer barulho. E eu ia ver, né? Porque eu peguei o prato, dei 2 passos, pus em cima da mureta, virei para ele para continuar conversando, que ele disse que era do alto. Então, meus queridos, eu creio que ali foi um anjo. Eu creio que ali foi um anjo para testar o meu coração, o coração da minha esposa. Porque Jesus falou: cuidado com a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram até anjos. E aí eu lembrei dessa palavra. Por isso que eu creio que era um anjo, porque ele tinha algo diferente. Tinha algo diferente. Meus queridos, essa experiência que eu contei foi vivida em Santa Bárbara do Oeste. Mas antes de Santa Bárbara do Oeste, eu morei 5 anos em Limeira, que é uma cidade lá perto também. E nessa cidade, eu tive uma grande prova na minha vida. E que eu vou resumir o máximo. Eu mudei para essa cidade
muito rápido. Eu trabalhava numa firma estatal e transferiram para lá. E eu fui morar para lá, eu, minha esposa e a minha filha, que até então aí era uma só. Eu tinha só uma filha quando eu mudei lá. Então, morando em Limeira, eu um dia tinha acabado de jantar, fazia poucos dias que tinha morado em Limeira, e eu acabei de jantar, eu fui lá no quarto, coloquei dois travesseiros e sentei assim na cama, fiquei lá recostado e pensando nas coisas de Deus. A gente que é crente pensa nas coisas de Deus, nos planos, etc. e tal. E aí entrou pela porta assim, eu estou assim, do jeito que estou sentado aqui, entrou aqui pela minha direita, né? Aqui no caso, minha direita. Entrou uma pessoa alta, magra, bem vestida, num terno preto brilhante que eu nunca tinha visto. Entrou essa pessoa lá com uma tabuazinha na mão, pequenininho, assim, tipo 25 centímetros, assim, por 10 ou 12 centímetros. E tinha uma varinha na mão, de uns 20 centímetros. Essa varinha era de uma madeira preta, meia avermelhada, misturava as cores, com detalhes assim, misturava, assim, não distinguia se era preta assim de imediato, se era vermelha, era estranho. E tinha uma ponta brilhante no meio, a ponta era brilhante. E ela pegava essa varinha, se colocou diante de mim, na minha frente, pegou, pôs assim e bateu. A hora que bateu com aquela varinha, a minha atenção foi chamada para ele. E ele falou, sem palavras. Mas eu sabia o que ele estava falando. Ele falou assim, olha, você mudou para essa cidade há pouco tempo, há poucos dias até. Eu quero te dizer que eu vim aqui para lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar no que você quiser. Eu te abro as portas, eu dou tudo o que você precisar aqui nessa cidade. Você só precisa falar uma palavra, sim. Sim. Eu levantei assim, eu fui falar não, mas não consegui falar. Eu queria falar, mas parece que engasgava. Eu não conseguia falar não. E aí eu fiquei quieto. E ele continuou falando. E eu dizia dentro de mim, de você eu não quero nada, eu sei quem você é. Você é Lúcifer. Eu sei quem você é. E ele fala, na minha presença você não mexe um dedo. E eu dizia dentro de mim, eu não mexo, não consigo mexer, mas eu sei quem você é e Jesus vai me dar vitória. E eu não quero nada de você. De você eu não quero nada. E ele não desmanchava aquela pose triunfal, sabe? Aquela pessoa bonita, é uma pessoa bonita. Nossa, uma pessoa bonita, uma jovem, forte, bem apessoado, bem vestido, bem distinto, numa posição assim, ereta, falava com autoridade e insistia para que eu dissesse sim. E eu, com muito esforço, depois de buscar força de Deus lá no fundo, eu disse assim, de você eu não quero nada,
porque eu sei quem você é, eu sei quem você é, e eu não quero nada de você. Sai daqui, sai daqui. Aí eu consegui falar: sai daqui, em nome de Jesus, e não volte mais, em nome de Jesus. Aí ele foi esmorecendo assim, perdeu aquela pose, baixou a cabeça, saiu andando, assim, passou pela porta, eu saí da cama, consegui sair e fui atrás dele do corredor, assim, e ele foi andando pelo corredor. O corredor era comprido, corredor tinha quatro cômodos, o corredor era comprido. E a hora que chegou lá na frente, ele desapareceu antes de chegar na parede. E eu consegui falar: não volte mais, em nome de Jesus. E ele desapareceu. Seguindo aqui, houve uma interrupçãozinha. E ele saiu pelo corredor, desapareceu antes de chegar na parede. E eu disse: não volte mais, em nome de Jesus. Meus queridos, olha, foi nessa cidade que eu fui muito abençoado por Deus. Eu não tinha carro, eu tinha chegado no serviço há pouco tempo, aí eu tive aumento de salário, eu tive aumento de função, eu tive ajuda, eu comprei carro, eu comprei moto, e não usava nenhum dos dois porque era o táxi que levava a gente para trabalhar. Eu não pegava carro para trabalhar, nem moto, nem nada. O táxi contratado para levar a gente no trabalho, porque a subestação que eu trabalhava era fora da cidade. Então tinha que levar a gente lá, entendeu? Por isso que eu não usava meu carro. Era longe e tinha táxi contratado, carro contratado para levar. Então eu fui muito abençoado, fui muito abençoado. Mas aí tem surpresa, irmãos, tem surpresa. Fui muito abençoado. A igreja que eu frequentava era pertinho de casa, era uma igreja grande, maravilhosa, ampla, muitos irmãos, tudo pessoas boas. A vizinha de baixo era crente da mesma igreja, as duas de cima era também, entendeu? E só tinha um centro espírita na frente. Mas as pessoas em si eram boas, né? Agora, por aí tem muita coisa, né? Lá o espiritismo é o primeiro degrau, né? Eu sei que eu já fui com minha mãe, eu sei o que é. Eu sei o que é. Então, mas deixando isso de lado, tivemos paz, alegria, felicidade. Nasceu uma filhinha lá. Nasceu uma filhinha depois de algum tempo. Nasceu. Ela já tinha uns 2 anos uns 2 anos e meio. E eu ia estudar à noite, que precisava estudar, e sempre precisou estudar para conseguir ficar na firma. E um dia eu cheguei lá, cheguei em casa, 10h30, minha mulher estava lá na rua, sentada com as crianças, ela e mais uma irmã, que morava lá de baixo, irmã Terezinha, pessoa maravilhosa, família também. E ela falou assim: entra lá dentro e vê o que tem lá, vê se tem alguma coisa errada. Essa casa que eu morava, ela era num lugar alto, tinha uma porta para entrar para o fundo aqui, e aqui na direita assim, tinha uma grade para não passava por ali, tinha que sair pela porta mesmo. Eu entrei, fui lá, falei: não tem nada de errado não, tá tudo bem, tá tudo ok. Aí ela falou assim: então vamos entrar. Entramos, ela falou assim para mim: nós estamos na rua até agora, desde as 7:50, mais ou menos. Eu falei: o que aconteceu? A Fansal estava aqui lavando a louça aqui, e as meninas começaram a gritar lá no quarto.
Diz que tinha uma mão peluda, de unhas grandes, que descia do teto e tentava pegar a menor, tentava puxar ela pro teto. Eu falei, mas como? Isso não é possível. Eu falei, se é assim que a menina falou. As duas confirmou, que a mais nova já falava, né? Confirmou isso aí. Eu falei, o que vocês fizeram? Falei, o que nós fizemos? Nós saímos pelo fundo, pulamos a grade lá e ficamos na rua. Tava toda aberta a casa. Tudo aberto. Até as 10h30. Até a hora que eu cheguei. Meus irmãos, aí começou a luta. Aí começou a luta. Entrou um medo em todos nós. Na minha esposa, em mim, nas duas crianças, que nós, para entrar no corredor, a gente acendia a luz. Para entrar no quarto, a gente acendia a luz. Para vir na sala, nós acendia a luz. Começamos a ter sonhos horríveis. Sonho que vinha a molecada, tacava pedra na janela da frente, quebrava tudo, esmiuçava. Minha mulher sonhava que tinha uma mulher que jogava lixo dentro do nosso quintal. Eu via a olho nu passar por dentro da casa. Ir lá no quintal, num pé de uma fruta que tinha lá. Ia lá. Era um velhinho. Ia lá. Vira e mexe, eu senti o barulho e olhava, via ele lá. E ninguém via, os outros não via, só eu que via. Então o sonho nosso era todo sonho perturbador, sonho ruim, aquela opressão, aquela coisa terrível. E continuando a história. Continuando a história, meus queridos. Um dia a gente estava lá na igreja. Era uma igreja grande, muito bonita, bastante gente. E eu olhei assim, fiquei olhando, falei, Senhor, o que vamos fazer nessa casa? Como que nós vamos sair dessa? Aí falou dentro de mim, na minha mente, no meu coração, falou em todo o meu corpo, eu senti a voz falar comigo. Ele falou assim, tá vendo aquela irmã? Eu sem olhar para trás, eu vi a irmã. Tá vendo aquela irmã? Eu disse, tô. Leva ela e fala para ela orar lá na sua casa. Eu falei, tá bom, Senhor. Tá bom. Acabou o culto, eu me virei, fui lá na irmã, não conhecia. Eu trabalhava em horário de turno, eu ia pouco na igreja, não conhecia. E essa irmã, ela tinha mudado ali há poucos meses. Eu nem conhecia ela, nunca tinha falado com ela. Eu falei, irmã, queria fazer um pedido para a senhora. A senhora pode ir na minha casa orar, na minha casa, depois eu levo a senhora onde a senhora mora. Ela sentiu que era algo de Deus. Eu vou, irmão. O senhor leva em casa? Eu falei, levo. Eu nem sabia que essa irmã não tinha carro, não sabia onde ela morava. Sabia que ela morava na cidade. Ali perto de nós, ali por perto, ali na cidade. E eu cheguei e falei, ela aceitou e foi. Chegou lá, abriu a porta, entrou eu e ela. A hora que ela foi entrar, ela deu uma parada. Eu falei, irmã, entra em nome de Jesus e ora. E o que Deus mostrar para a senhora, se Deus mostrar alguma coisa, a senhora fala. Porque a senhora foi trazida aqui para isso. Ela, do jeito que ela entrou, ela olhou pro sofá. Ela falou assim, tá sentado naquele sofá. Eu falei, tá. Eu vejo sempre ele lá.
eu vejo sempre. Era alguém como se fosse gordo, assim, sabe? Muito forte, escuro, intimidador. E ele ficava ali, assim, ficava ali, olhando. E eu falei assim, então, irmã, ora, por favor. Ela orou, pediu a Deus graça, misericórdia, foi no quarto, orou, foi no outro quarto, orou, foi no banheiro, foi no corredor, foi lá na cozinha, foi lá fora, veio na sala orando e decretou a bênção em nome de Jesus. A gente, irmãos, para ser sincero, adquirimos força para continuar a lutar em oração, jejum, mas eu continuei vendo aquele personagem lá, sentado. Eu vi ele sentado, mas eu também fingia que não via. Às vezes eu vinha da rua, eu falei, se tiver lá hoje eu saio no tapa com ele. Que aquilo me irritava tanto, que eu queria resolver o problema de uma forma. Eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava buscando. E um dia, meus queridos, para encurtar a história, isso passou tempo, mas para encurtar a história, eu orava no quarto da frente, da sala ali, eu entrava, fechava, tinha uma máquina de costura fechada, eu lia a Bíblia, punha a Bíblia lá, tinha um tapete, eu dobrava o joelho ali e orava. E nesse dia eu estava orando, e de repente eu escuto os passos pelo corredor, que veio de lá da cozinha, passou pelo quarto, pelo banheiro, pela quarto que eu estava, e chegou na porta que eu estava. E eu escutando já o barulho de alguém como se estivesse pisando com uma bota muito pesada. Pá, pá, pá. Veio e chutou a porta 3 vezes. A porta embaixo fazia assim, ó. Tremia assim, abria, chegava a abrir embaixo assim. Chute forte. Eu, né, falei, nossa, a Sônia vai me tá derrubando a porta. Abri a porta rapidamente, com medo. Tava com medo. E fui. Falei, o que está acontecendo? Ela já veio de encontro comigo. Ela falou assim, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, me deu um medo, eu corri para debaixo do cobertor. Aí eu olhei assim, estava lá na sala, olhando. Esse dia ele estava mais, como se diz, mais intimidador ainda. Eu olhei para ele assim, olhei para ela e falei, está lá na sala. Está sentado no mesmo lugar. Ela falou assim, vamos deitar. Eu falei, entra aqui, vamos deitar. Deitava junto com as crianças pequenas, tinha o bercinho e tal. Nós deitávamos no mesmo quarto porque, como eu falei, por causa do frio, né? Que a gente cobria as crianças de noite. Então, sempre tivemos essa prática. E eu olhando e vendo ele lá na sala. Continuando, irmãos, eu disse para minha esposa, eu vou orar. Ela falou, não, vem deitar. Eu falei, não, eu vou orar. Você fica no quarto, em nome de Jesus, aquele não vem, não vai vir. E eu vou lá orar. Meus irmãos, eu vim do outro quarto, passei pelo banheiro para entrar no quarto que eu estava, e eu ia passar perdendo uns 3 metros mais ou menos. Mas olha, eu passei como se eu estivesse carregando uma carga no corpo, que eu não tinha força para caminhar. Mas eu cheguei na porta, abri a porta, olhei para ele e eu tinha falado para minha esposa, vai ser a última vez que nós vamos ver ele aqui e que nós vamos sentir medo dentro da nossa casa. Porque aqui é casa de crente, é casa de servo de Deus, Deus está conosco. Nós não temos que ter medo. Vai ser a última vez. Eu sei que eu entrei
Entrei no quarto, fechei a porta, dobrei o joelho, pus o rosto no chão. E eu falei pouco, irmãos. Na realidade, eu falei pouco. Eu falei, Senhor, lembra de mim? Lembra que o Senhor me mostrou em sonhos, lá na casa do Sinésio, Martim Francisco, e eu sonhei e vi, acordei e fiquei olhando no espelho do quarto, do guarda-roupa. Ainda continuei vendo aquilo que o Senhor estava me mostrando, a terra se dissolvendo, os elementos se dissolvendo, o próprio espaço-tempo sendo engolido. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo, falei para ele. O Senhor estava mostrando o final do mundo, as coisas. Lá em 2 Pedro, os elementos ardendo em fogo se fundirão, porque o céu enrolarão como papel. E haverá construção de novos céus, nova terra. Eu estava vendo tudo isso aí. E eu, na oração, eu dizendo, Senhor, lembra que o Senhor tirou meu irmão de dentro da água, lá do tanque do Sinésio, lá em Martim Francisco? Que o Senhor ouviu minha oração? Lembra como eu aceitei o Senhor? Lembra que eu me tornei um jovem, fui para a igreja, sofri aquela EQM na beira do rio? Das pessoas que eu tirei de dentro d'água, que eu salvei, que o Senhor me usou para isso. Lembra, Senhor, lembra da minha família, que está ali no quarto com medo. Quem pode fazer alguma coisa por nós se não for o Senhor? Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir para o Senhor que esse inimigo, que esse mal que entrou, que achou uma brecha, que penetrou, que está ali na sala, que ele nunca mais volte nessa casa. Como aqui nesse quarto onde eu estou, eu já tive de frente com o inimigo das nossas almas, com o próprio Lúcifer. E eu consegui, em nome de Jesus, resistir, porque o Senhor me deu força. E ele não veio mais, mas tem esse demônio que não sai daí. Não sai até hoje, porque eu creio que o Senhor, Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vai dar vitória. Não somente a nós, vai limpar a casa de maneira definitiva, porque nós vamos mudar daqui. E pessoas virão morar aqui. E eu quero essa casa, Senhor, em nome de Jesus, limpa, liberta de todo qualquer mal que possa entrar nessa casa. Não entra mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E fui orando e agradecendo a Deus, né? Pela bênção, pela vitória. E fui sentindo alegre, aliviado, feliz, cheio de vida, cheio de força, cheio de alegria. O Senhor me encheu. E quando eu disse amém, eu abri a porta, eu fui lá na sala, eu sentei no lugar que ele estava, eu acendi a luz, eu apaguei a luz, eu andei pela sala, fui pelo corredor, fui nos quartos, fui no quintal, fui em tudo quanto é lugar. Meus queridos, nunca mais vimos nada lá.